Nessa quarta-feira, o Grêmio vai enfrentar o Juventude às 10 horas da noite, jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Nesse vídeo daqui eu vou fazer um pré-jogo do que esperar dessa partida do Grêmio. Vamos lá então, já queria destacar que eu estou utilizando o site Trivela aqui para a gente pegar as prováveis escalações e ir montando mais ou menos uma análise do que esperar desse jogo do Grêmio. Aqui a gente já percebe que é um time meio misto e essa é a tendência, tendo em vista que na próxima rodada, no final de semana, tem Grenal. Então assim, eu já queria destacar logo no início do vídeo. Esse é talvez não, com certeza, o jogo mais difícil do Grêmio até o momento, porque o Grêmio vai enfrentar uma equipe de Série A utilizando um time misto, tá bom? Então, se o Grêmio perder, a gente vai ter que perder ou empatar ou ter esse primeiro tropeço, a gente ia ter que estar preparado para isso justamente por enfrentar uma equipe de Série A fora de casa com um time misto, tá bom? Então a provável escalação do Grêmio é a seguinte: o Grando, e aqui já é a primeira posição onde eu acho que poderia ir diferente, tá bom? Lembrando que é só a provável escalação, logicamente pode ter mudanças. Eu acho que esse é um jogo bom para promover a estreia do Thiago Volpe, tá bom? E aí para o Grenal vai com o Grando por ele já ter começado a temporada, tá mais acostumado. Não faria sentido colocar o Thiago Volpe para estrear justo num Grenal. Ninguém merece ter toda essa pressão, né, cara? Fora que é um cara que já chegou muito questionado. Então acho que esse jogo contra o Juventude seria um jogo bom para já promover a estreia do Thiago Volpe. Para as laterais estão como prováveis o João Lucas e o Vieri. Esse, como é um jogo. Putz, aqui é difícil pensar o que é o ideal para a lateral esquerda. Porque, que nem eu falei, é um jogo difícil, é um jogo fora de casa, contra o Juventude, que é sempre um bom mandante. É bom mandante até no Brasileirão, que dirá no Gauchão. Então, assim, ir com o Pedro Gabriel, eu acho que seria o ideal na minha visão. Só que o Juventude iria explorar muito esse lado pelo Pedro Gabriel ser um cara muito jovem e ainda é um cara com características muito ofensivas. Então, se utilizasse o Pedro Gabriel para promover essa estreia dele como titular nesse jogo, acho que o Juventude ia explorar muito isso. Só que ao mesmo tempo, não sei até que ponto vale a pena forçar tanto o Vieri. Ele já tá indo para o quê? Terceiro ou quarto jogo seguido como titular, logo nesse início de temporada. Mas lógico, ele vai querer jogar. Quanto mais ritmo de jogo ele tiver, melhor. Então acho que o ideal é mesmo ir com o Vieri para ter essa proteção defensiva que, se o Pedro Gabriel começasse, eu acho que o Juventude poderia explorar muito. Concordo com a utilização do Vieri, mas no segundo tempo tem que acontecer que já aconteceu em alguns jogos, que é a entrada do Pedro Gabriel pela esquerda. Na direita, tal como o João Lucas como provável, e é isso mesmo, ainda mais em Gauchão tem que ir revezando. Um jogo o João Pedro, outro jogo o João Lucas. Acho que nesse início de temporada, a princípio, tá meio nítido que o João Pedro rende mais e realmente é o titular da posição. O João Lucas vai ter que se esforçar bastante para brigar pela titularidade, que hoje, na minha visão, é muito clara do João Pedro. A provável dupla de zaga tá como Gustavo Martins e Gemerson. Dupla de zaga interessante, eu acho que poderia dar mais um jogo para o Nathan Felipe também, e aí no Grenal. Acho que a zaga titular hoje, na visão do Quinteiros, é Gemerson e Rodrigo Elina. Eu não gosto muito do Gemerson, mas o fato é que ele começou bem a temporada. Então hoje ele continua sendo o zagueiro titular do Grêmio. Então acho que seria uma boa e com o Martins e o Natan, de qualquer forma, indo com o Gemerson tá válido também. Aqui é uma utilização interessante, a princípio, o primeiro jogo dos dois juntos, tá como provável aqui, o Vila Sante e o Cuejar. Tendo visto que no jogo que venceu do Monsum, foi Dodi e Cuejar. E... não foi o Dodi não. Quem foi o outro meio-campista? Não foi o Vila Sante, cara. Comenta aí, quem que foi o outro volante junto com o Cuejar? Foi o PP. Foi o PP. Foi PP e Cuejar naquele jogo contra o Monsum. Dessa vez, e aí no jogo passado foi Vila Sante e Dodi. Então essa pode ser a primeira oportunidade de Vila Sante e Cuejar juntos. Esse que é o meio de campo esperado por todo mundo. Rendendo o que os dois sabem, formar talvez o melhor meio de campo do Brasil. Aí tá como Monsalve, como esse meio armador, e tem que ser isso mesmo. Ainda mais nesse início de temporada, tem que ser um jogo o Cristaldo, outro jogo o Monsalve. E o Cristaldo, a princípio, sendo o titular, ainda mais pela idade. Não que ele é velho, mas o Monsalve é muito mais novo. Então o Monsalve vindo do banco, nesses jogos que o Grêmio for com a equipe principal, ele dá um gás e consegue destoar ainda mais dos outros jogadores que já estão naturalmente cansados por estar em campo. Então, nesse time misto, o Monsalve é o titular e ele faz um início de temporada
espetacular. Que nem eu já comentei aqui no canal, pra mim o Monsalve é o melhor jogador, tecnicamente, do Grêmio. Os pontas tá como provável Edenilson e Aravena. Foi os dois pontas que jogaram contra o Monsum, né? Nesses times mistos que o Grêmio vem utilizando, nessa primeira amostragem contra o Monsum e para esse de agora, o que vem acontecendo é a saída do Pavão e a entrada do Edenilson. Mas o Aravena segue no time em todos os jogos. Se a gente perceber, em todos os jogos do Grêmio, inclusive em time misto, time titular, o Aravena jogou em todos. Tá? Eu acho que foi, junto com o Grando, os dois únicos caras que jogaram todos os jogos como titular, talvez. Né? Que o Mike começou a primeira partida como titular, depois que o Vieri pegou a posição. Então acho que realmente é isso. Aravena, Aravena e Grando, que jogaram todos os jogos, tá bom? E o Vieri quase todos. Beleza? E aí mais à frente o Arezzo realmente tem que ter bastante oportunidade na amostragem, na oportunidade que ele teve, mostrou que é muito bom jogador. Ele precisa realmente de ritmo. E esse revezamento de Brad White e Arezzo é realmente bem interessante porque são dois caras muito bons, beleza? Então, no geral, sobre a escalação do Grêmio, algumas ponderações que eu deixo é a seguinte. No gol, eu acho que é jogo para promover a estreia do Thiago Volpe. Na zaga, eu acho que é válido a utilização do Natan Felipe no lugar do Gemerson. Ahn, Mais à frente, cara, eu acho que putz, quem que jogaria no lugar do Aravena também, né? Porque o Grêmio tem que testar outras opções além do Aravena para essa ponta esquerda. O André Henrique. É jogo pro André Henrique, tá bom? Eu acho que o André no lugar do Aravena, o Thiago Volpe no lugar do Grando e o Natan Felipe no lugar do Gemerson. Essas seriam as minhas mudanças em relação à provável escalação. De resto, eu concordo com tudo, mas independente de ir do jeito das sugestões que eu dei ou com essa formação, do jeito que o Grêmio está jogando e se jogar de novo da forma que vem jogando, tá perfeito. Independente de quem comece, o nível tá muito bom, o futebol tá bem apresentado, independente dos nomes, tá bom? Mas, de novo, esse é um jogo que até o momento vai ser o jogo mais difícil do Grêmio no Gauchão. O próximo, mais difícil ainda, que é Grenal. Mas se o Grêmio tropeçar nessa primeira partida e perdeu 100%, 100% não, porque já empatou com o Brasil, mas perder a invencibilidade, vai ter todo um contexto em volta, né? Do Grêmio já tá com a cabeça no Grenal, do Grêmio ir com um time misto, fora de casa, contra o Juventude, no Jacone, time de Série A, tá bom? E aí agora olhando um pouquinho o lado do Juventude, a provável escalação tá com o Gustavo, que veio do Criciúma para suprir a saída do Gabriel Vasconcelos, que foi pro Vitória. O Everton, que era ponta, mas virou lateral, é o substituto justamente do João Lucas, que vai jogar provavelmente, né? Tá aqui como provável, contra o seu ex-clube. A dupla de zaga com Abner, que fez gol no Clássico contra o Caxias, por sinal, o Juventude, tem aqui o retrospecto, ó. O Juventude no Gauchão são esses 4 jogos. Venceu de 2-0 do Ipiranga, a única derrota foi justamente pro Inter, 2-0. Venceu de 1-0 do Guarani, um gol sofrido no final, e venceu o Clássico contra o Caxias por 2-0. Tá bom? Então é um Juventude que teve apenas um tropeço, que foi justamente contra o Inter, né? Então é um início até que bom de gauchão do Juventude. E a dupla de zaga é o Wilker Angel, que é um muito bom zagueiro de seleção venezuelana e que veio do Criciúma, excelente contratação. Na lateral esquerda, o Filipinho. No meio de campo, o Geraldo, o Jadson, que é um cara já experiente, líder desse time, e o Luiz Mandaca também já estava nesse time. Mais à frente, o Enio, que fez uma boa Série B pelo Amazonas. O Eric Farias, ex-Grêmio, pode ter leído ex aí. E o Giovani, não tá o Gilberto como provável. Estranho, o Gilberto começou bem o gauchão. Eu acho que pode ter sido até, inclusive, erro de escrita aqui, né? Giovani ao invés de Gilberto. Ou até mesmo o Gilberto suspenso, mas no natural é o Gilberto, né? Não é o Giovani, não. O técnico é o Fábio Matias, ex-treinador da base do Inter. Naquela Copa São Paulo que o Inter venceu do Grêmio, né? Que o Alisson Calegari foi expulso por subir no alambrado. Surgiu vários jogadores daquele Grêmio, né? Surgiu o Adriel, o Wanderson, o Fabrício, que hoje tá no Vitória, atacante, né? O Elias Manuel, enfim. E o Fábio Matias era o técnico do Inter naquela época. Eu queria destacar, inclusive, que esse time do Juventude, se for com esse mesmo time para a Série A e não fizer nenhuma outra grande contratação, para mim vai ser rebaixado, tá bom? Esse time não é time, olhando pelos nomes, não é o time de Série A, cara. Porque assim, ó, Filipinho, Abner, por mais que tenha feito gol contra o Caxias, Geraldo, Mandaca titular,
Enio titular, Giovani, entendeu? É muito cara que não tem a experiência necessária, ainda mais. Eu não falo nem de experiência, mas tipo, se fosse uma jovem, uma jovem promessa muito boa, beleza, mas aqui nitidamente é uma escassez de opções no elenco mesmo, tá bom? E eu ainda fico com esse pé atrás desse Giovani, que eu nunca ouvi falar. Eu acho que isso foi só um erro de escrita e é o Gilberto. Mas enfim, é um Grêmio que mesmo se for com um time misto é muito superior ao Juventude. O Juventude é um time que praticamente metade do time se desfez aí, né? A linha de defesa inteira trocada, né? Porque o Zé Marco saiu, o Danilo Bosa saiu, o João Lucas tá no Grêmio. Nesse meio de campo, o Ronaldo foi pro Inter, o João Carlos não tá como provável, nem o Gilberto aí, né? O Lucas Barbosa foi pro Bragantino. Metade do time do Juventude foi embora. Então, mesmo um time misto do Grêmio é mais time. Mas, de novo, jogo no Alfredo Jaconi contra o Juventude, ainda time de Série A, é jogo que o Grêmio pode tropeçar, tá bom? É o mais difícil até o momento, o próximo ainda mais, que é Grenal, é lógico. Mas é um jogo difícil pro Grêmio, tá bom? Mas eu acho que dá pra vencer. Pra fechar aqui, meu palpite, eu vou com... Cara, eu acho que o Grêmio vai ser vazado dessa vez. Vai ter gol do Eric Farias. Vai ser... Cara, eu vou de 2-1 Grêmio. Jogo difícil, mas que o Arezo, de novo, vai fazer gol. Vai ter 2 gols do Arezo, tá? E o gol do Juventude vai ser do Eric Farias. 2-1 Grêmio. Beleza? Pode colocar o seu palpite aí embaixo também, se você quiser. Foi esse o vídeo. Gostou? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!